Boa noite a você, né, que está me ouvindo aí mais uma vez. Sou o pastor Vitor, sou pastor batista, né, e eu queria compartilhar com você mais uma vez da palavra do Senhor acerca do livro de 1 Reis 22, a partir do primeiro versículo, que diz assim a palavra do Senhor: Passaram-se 3 anos sem haver guerra entre a Síria e Israel. No 3º ano, porém, Josafá, rei de Judá, foi encontrar-se com o rei de Israel. O rei de Israel tinha dito aos seus servos: Não sabeis que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem tomá-la da mão do rei da Síria? Então ele perguntou a Josafá: Tu me acompanhas na luta contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: Sou como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te, porém, que primeiro consultes a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e perguntou-lhes: Irei à luta contra Ramate de Gileade ou não? E eles responderam: Ataca, porque o Senhor a entregará nas tuas mãos. Mas Josafá insistiu: Não há aqui outro profeta do Senhor a quem possamos consultar? Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, Micaías, filho de Imlá, mas eu o odeio, porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal. Então Josafá disse: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um dos oficiais e disse: Traz-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestidos de seus trajes reais, estavam assentados, cada um no seu trono, na praça à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. E Zedequias, filho de Kenaama, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás os sírios até que sejam aniquilados. Do mesmo modo também profetizavam todos os profetas, dizendo: Ataca Ramote de Gileade e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. E aí do versículo 13 em diante, nós vamos ver aí o profeta Micaías, né? Acabe manda que os seus oficiais o oficial vá atrás de Micaías, que era o profeta que falava em nome do Senhor, profeta verdadeiro, profeta comprometido com a verdade. Naquela época existiam 400 homens, 400 profetas que estavam ali no reinado para falar aquilo que agradava ao coração do rei, aquilo que o rei queria ouvir. E o rei pergunta a esses 400 profetas o que ele deveria fazer. Ele ia lutar contra Ramote de Gileade para poder trazer de volta Ramote de Gileade para eles, para reconquistar a sua terra, ou não? E aqueles 400 profetas disseram a ele que ele deveria ir, né? Ou seja, Josafá, um homem temente ao Senhor, um homem comprometido com a palavra do Senhor, um homem de oração, Josafá, ele diz a Acabe: Olha, você não tem nenhum homem, nenhum profeta que fale em nome do Senhor, nenhum profeta que fale a verdade? E Acabe diz: Temos sim, tem Micaías, só que eu não gosto muito de Micaías, porque Micaías ele só fala coisas que não agradam, ele não gosta de mim. Na verdade, queridos, Micaías ele tinha comprometimento com o Senhor e não com o rei, diferente daqueles 400 profetas. Hoje nós vivemos isso.
Existem muitos profetas do Senhor, muitos homens do Senhor que se dizem pregadores da palavra de Deus, que têm comprometimento com homens e não têm comprometimento com o Senhor da verdade, com o Deus da verdade. São profetas como aqueles 400 que viviam às custas do rei, aqueles 400 profetas que queriam agradar ao rei, mas não agradar ao Senhor. E Josafá, ele identifica isso. Josafá, ele vê que aqueles profetas estavam mentindo, eles não estavam falando o que Deus realmente queria que eles falassem. E aí Acabe manda que o oficial vá e traga Micaías. E no decorrer do texto, eu vou aqui contar para você, porque se nós formos ler o texto todo, né, ele é muito grande, mas você pode ler na sua casa depois. O texto vai dizer que aquele homem foi até Micaías e vinha trazendo Micaías, e ele disse para Micaías: Micaías, olha, você tem que falar para o rei que ele vai vencer, que ele pode atacar Ramote de Gileade, pode atacar a Síria para trazer de volta o seu território, e ele vai vencer. E Micaías diz assim: olha, eu direi tão somente a verdade, não direi nada além da verdade. E o oficial disse assim: olha, é melhor você dizer a ele que ele vai vencer, porque os 400 profetas que estavam lá, eles disseram que ele ia vencer. E aí você vai chegar lá e vai dizer ao contrário, vai ter problema para você, Micaías. Mas Micaías tinha comprometimento com o Senhor, comprometimento com Deus. Eu queria comentar com você aqui nesta noite sobre 4 pontos principais dentro desse texto. O primeiro ponto é que você deve buscar ao Senhor em oração. No versículo 5, nós vamos ver Josafá, né? Disse Josafá ao rei de Israel: peço-te que consulte primeiro a palavra do Senhor. Nós podemos ir, mas consulte ao Senhor. A primeira coisa, né, o primeiro ponto é que ele tinha em seu coração o desejo de consultar ao Senhor em oração. Muitas das vezes nós queremos resolver problemas, mas nós não consultamos o Senhor. Não consultamos o Senhor para casarmos, não consultamos o Senhor para determinadas coisas na nossa vida, como um emprego, não consultamos o Senhor para passar numa prova, não consultamos o Senhor se é da vontade dele que nós façamos tais coisas. E muitas das vezes nós perdemos a batalha porque nós não consultamos o Senhor. Mas Josafá, ele consulta ao Senhor, ele sugere que consulte ao Senhor. Só que Acabe, ele manda buscar os 400 profetas, porque esses 400 profetas iam falar aquilo que ele queria ouvir, aquilo que ia agradar a ele, como um monte de gente que tem por aí hoje, que vão às igrejas, mas querem ouvir coisas que vão agradar o seu coração e não ao coração de Deus. E muitos profetas, eles fazem isso, eles agradam o coração dos homens. A palavra de Deus diz que mais vale agradar a Deus do que aos homens. E Josafá, ele tinha essa preocupação, ele era um homem de oração. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que aquele que agrada a Deus, aquele que serve ao Senhor, ele deve viver na verdade. Micaías, lá no versículo 14, como eu disse para você, o oficial tentou suborná-lo, tentou fazer com que ele dissesse ao rei aquilo que não era da vontade de Deus. E no versículo 14, Micaías diz assim: porém, disse Micaías, tão certo como vive o Senhor, falarei tão somente aquilo que o Senhor me disser, falarei a verdade. Eu não faltarei com a verdade. Profeta do Senhor tem que falar a verdade. Profeta do Senhor tem que pregar a palavra de acordo com a Bíblia. Tem muitos profetas diferentes de Micaías. Tem muitos profetas que estão agradando a homens e não estão agradando a Deus. Está lá no versículo 14. O oficial diz a ele que ele tinha que mentir para o rei, para agradar ao rei, porque senão ele ia morrer, ia ser preso. Mas Micaías, ele tinha um comprometimento não com o rei. O Micaías tinha um comprometimento com o Senhor, com o Deus da verdade. O terceiro ponto é que todo aquele que ora, que vive na verdade, ele tem que ter uma vida de obediência a Deus.
olha, Acabe não deu ouvido à voz de Deus, porque Micaías disse a ele que não era para ele ir. Mas ele tentou, de alguma forma, até enganar, entre aspas, Deus, porque não tem como enganar a Deus, não tem como enganar o Senhor. Ele tentou de forma covarde. Ele colocou Josafá na frente, mandou Josafá ir com seus trajes reais, e quando os soldados foram, né, naquele momento lá da guerra, os soldados eles foram para matar o rei, e Josafá estava vestido de rei, e Acabe estava entre os soldados. E aí no texto, você vai ver depois, é um texto fantástico, e aí um soldado, ele atira uma flecha a esmo, sem direção, e a flecha vai e entra por dentro da armadura de Acabe. Vê? Acabe tentou enganar o Senhor. Ele foi tão covarde que ele ainda tentou colocar o seu amigo, o rei Josafá, na frente da batalha para que ele morresse em seu lugar, porque eles queriam matar o rei. E aí Josafá, vestido de rei, e ele era rei, mas não era o rei que deveria morrer, porque a palavra do Senhor, através de Micaías, disse que Acabe morreria nesta batalha. Mas Acabe desobedeceu a Deus. E toda vez que nós desobedecemos a Deus, nós temos preços altos a serem pagos. Nós pagamos preço alto quando desobedecemos a Deus. Então, nesse texto, nós já vimos aqui 3 pontos fantásticos, interessantes, que é a busca do Senhor em oração. Devemos viver na verdade. Devemos obedecer a Deus para que as nossas coisas, para que tudo aquilo que nós venhamos fazer tenha sucesso. Mas existe o 4, que é o 4º ponto, que é no mesmo versículo 14, né? Voltando um pouquinho, versículo 13 de 1 Reis 22, que diz assim: enquanto isso, o mensageiro que havia ido chamar Micaías falou-lhe: os profetas são unânimes em profetizar coisas favoráveis ao rei. Seja a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Micaías, porém, disse no versículo 14: não falarei nada além da verdade. O meu compromisso é com o Senhor. O 4º ponto é: não se deixe corromper pelas propostas que o mundo tem para te oferecer. Seja uma pessoa de oração, ande na verdade, obedeça a Deus e não se corrompa com as coisas que o mundo tem oferecido para te desviar dos caminhos do Senhor. Nós vemos aqui 2 reis, Acabe e Josafá. Um não tinha compromisso nenhum com Deus, o outro tinha compromisso com Deus. Houve aqui até erradamente uma aliança que não era para ter sido feita, porque trevas não combina com luz. Josafá era um homem temente ao Senhor, e Josafá, ele vai e cria aliança com um homem que não tinha comprometimento com o Senhor. Profeta do Senhor que está me ouvindo nesta noite, você que é pastor, você que é ovelha do Senhor, você que é um servo do Senhor, você que é um crente verdadeiro, seja de oração, ande na verdade, obedeça a Deus e não se deixe corromper pelas ciladas de Satanás, que está ao derredor tentando buscar e tragar a quem possa, né, a quem demore para ele, para que ele possa tragar. O inimigo, ele está tentando destruir o povo do Senhor, né? Nós estamos vivendo dias aí terríveis nessa pandemia da questão do coronavírus, e nós não podemos deixar que o inimigo venha nos tirar o foco que é Jesus Cristo. Por isso nós devemos ser pessoas de oração, crentes de oração, pastores, profetas, homens de oração, sacerdote. Você que não é pastor, mas você é sacerdote no seu lar, você precisa ser um homem de oração, você precisa ser uma mulher de oração, você precisa andar na verdade,
Você precisa obedecer à vontade do Senhor. Você precisa urgentemente que o Senhor Jesus reine em seu coração, para que você possa ser uma pessoa feliz. Eu estou aqui mais uma vez, porque Deus colocou em meu coração o desejo de poder, através da mídia, através do YouTube, através dessa tecnologia fantástica, eu estar tão longe de você, mas ao mesmo tempo perto, poder falar para você da palavra do Senhor, né? Então eu queria que você gravasse esses 4 itens desse texto de 1 Reis 22. Leia ele todo. 1 Reis 22, leia do 1 até o versículo 40, do versículo 1 ao 40, e você vai se maravilhar com essa história fantástica. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue fazendo com que você não venha desanimar, que você possa continuar onde quer que você esteja, você possa estar firme no Senhor. Não perca o foco. O nosso foco é Jesus Cristo, porque Ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra lida e falada aos nossos corações neste momento. Eu quero te pedir por esta pessoa que está me ouvindo agora, que Tu vá agora neste momento e toque no seu coração. Toque, Senhor, no ponto, Senhor, onde ela necessita que seja tocada, para que haja transformação de vida, para que haja, Senhor, transformação, Senhor, na família desta pessoa, para que pessoas sejam curadas, para que o nosso Brasil seja curado e sarado. Console o coração de todas essas pessoas que estão perdendo seus entes queridos. E eu quero te pedir mais uma vez, que Tu continue abençoando, Senhor, a minha vida e a vida da minha família. E que nós, Senhor, possamos conseguir atingir o nosso objetivo, que é ganhar muitas almas para Ti, Senhor. Mostrar a este mundo que este mundo necessita e carece do Teu amor, carece da Tua graça. Ó Senhor, derrame neste momento bênção sobre a vida desta pessoa que está me ouvindo neste momento. Que o amor de Deus Pai, a unção e a consolação, Senhor, do Seu Santo Espírito, que a graça salvadora de Cristo Jesus esteja, Senhor, com a minha família e com a família da pessoa, e com todas as famílias e igrejas reunidas pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã.